Agora vou, então, iniciar, primeiramente, agradecendo muitíssimo o convite para participar desse evento. É um evento que nos traz muito interesse para todos nós. Hoje, que é o Dia do Geólogo também, um abraço a todos os colegas. Então, eu vou aqui começar a minha apresentação, que eu espero que... Peço que me informem se estão vendo. Obrigada, muito obrigada. Bom, então, de novo, agradecendo a todos, a Febragel, a todos pelo convite, e a minha apresentação diz respeito a um patrimônio muito especial que existe nas nossas lagunas litorâneas aqui do estado do Rio de Janeiro. Em particular, eu vou tratar o caso da Lagoa Vermelha, que convive com a extração de sal no nosso território do projeto Geoparque Costões e Lagunas, que a nossa amiga Andrea já falou dos projetos de Geoparque, então eu não vou avançar muito, não. Isso aqui é a sequência de slides que eu vou apresentar, eu vou passar direto para a pré-história. O que ocorre nesses lugares, né? Quando os portugueses aqui chegaram, Gabriel Soares de Souza, em 1587, ele escreve o Tratado Descritivo do Brasil. E nesse tratado, ele coloca que os indígenas que ali viviam na Lagoa de Araruama, no entorno da Lagoa de Araruama, já tiravam o sal e usavam esse sal ao longo dos seus interesses. Desculpa. Aqui está a Lagoa de Araruama, no estado do Rio de Janeiro, e todos esses pontinhos amarelos que vocês veem aqui em volta da tela são os pontos do banco de dados de sítios arqueológicos do IPHAN. E a gente vê que é coalhado desses pontos em volta da nossa laguna hipersalina, que é o maior sistema hipersalino em estado permanente do mundo. E, olhando mais de perto, numa imagem mais próxima, a gente vê uma das fichas de descrição de uma salina em que apresenta um sítio arqueológico, um sambaqui, ao lado de uma salina, bem aqui nesse cantinho onde está essa ponta do desenho, né, da ficha. Então, mostra que, desde então, lá naquele início, antes, quando os portugueses chegaram, o sal já era aproveitado e os registros desses povos que ali viviam, os sambaqueiros, antes até dos indígenas que os portugueses encontraram, já viviam ali. A nossa história ela é muito rica e eu vou aproveitar para ir bem longe, né? Em 1503, quando Américo Vespúcio dá o nome de Cabo Frio a essa região. Por que ele chama de Cabo Frio? Por causa da ressurgência, a ressurgência das águas da corrente das Malvinas. E por que isso é importante? Porque, só para ser bem breve, não entrar muito na discussão, a ressurgência é responsável pelo clima semiárido da região, que permite com que haja pouca chuva, as lagunas sejam hipersalinas, tem muita evaporação, muito vento, e aí tem a produção de sal, e a gente tem as dunas também nessa região. Desde 1556, os portugueses estão aí nessa área. Primeiro na extração do pau-brasil, e que também interessava muito aos piratas holandeses, ingleses e franceses, e esses últimos, os franceses, se ocuparam um tempo ali vivendo naquela região, porque era um lugar de resistência da França Antártica, que então Villegagnon, que havia tomado a Baía de Guanabara, eles ficam ali naquela região, e por conta disso, com a proteção dos indígenas tamoio, houve um dos maiores massacres indígenas do período colonial brasileiro. E essa mesma região teve produção de açúcar e de sal. Bom, isso aí sendo muito breve, muito rápida, para dizer da importância desse lugar. E as salinas, né? Em 1630, Portugal decretou o monopólio do sal. Não poderia haver nem produção nem comercialização nas colônias. E isso gerou uma série de conflitos aqui no Brasil, né? Pelos lugares onde existe sal. Em 1759, Dom João V permitiu a exploração de sal, mas só foram abertas áreas em 1789. Inclusive, 2 áreas foram reservadas para a pobreza da região. E depois, só em 1811, que foram doadas as primeiras salinas. E
Só com Dom Pedro I, em 1824, foi concedida a primeira salina industrial do Brasil a um industrial alemão chamado Luiz Lindenberg, engenheiro alemão, que é a salina Perinas, que ainda hoje existe em Cabo Frio. Então, essa salina que está quase fazendo 200 anos, ela foi concedida por Dom Pedro I na região. A técnica usada nas salinas, no início, a técnica portuguesa era a mesma dos indígenas, ou seja, o sal era decantado em cacimbas que eram forradas com argila. Depois foram usadas bombas movidas por força humana, um animal que, por meio de canais, levava água das lagoas hipersalinas até os tanques e os marnéis de cristalização. No início do século XX, houve a alteração técnica mais importante, praticamente a última, que houve na região, que foi a introdução dos moinhos de vento, dos cataventos, que substituíam o bombeamento anterior. Claro, uma região com tantos ventos, por conta, inclusive, da ressurgência que a gente comentou aqui, tinha nos cataventos a melhor solução. Na década de 50, inaugurou-se a Companhia Nacional de Álcalis, que mudou o perfil da produção no final da década de 50. Mas isso é importante por quê? Porque a Álcalis produzia barrilha, e a barrilha era produto da extração da concha e do sal. Depois, a Álcalis é privatizada e entra em falência, o que gerou um passivo bem grande na região. Lamego, em 1946, ele fala dos cataventos como importantes na paisagem da região. Realmente, hoje, a região dos lagos, a região de Araruama, sem os cataventos, não faz muito sentido. Para todos, essa é parte integrante da paisagem. E aqui ao lado a gente vê uma figura muito bonita do Ivo Barreto, um arquiteto que foi editor de um livro que chama Cabo Frio Revisitado, que foi editado há 2 anos atrás, e essa figura mostra exatamente como é um catavento em todos os lugares, bem simples, ele é de madeira, e ele é muito bonito, e ainda é usado na região. Para a gente ter uma ideia de como que é essa extração, como ela se deu, hoje a gente tem menos salinas na região do que tinha no final do século XVIII. A gente tinha 9 salinas no século XVIII e hoje, em 2019, haviam 6. Uma produzindo sal refinado e 5 produzindo sal grosso, com cerca de 80 a 100 mil toneladas de sal por ano. A gente vê aí que a década de 40 para 50 foi aquela em que houve, entre as décadas de 20, de 30, né, e de 70 a 80, de 70, desculpa, foram os anos em que houve a maior quantidade de empresas, mas isso foi decaindo, principalmente em função não só da entrada de sal com muito mais, com uma produção muito maior vinda da região do Rio Grande do Norte, principalmente, da região de Mossoró, naquela região do Rio Grande do Norte, e até aqui a questão da quantidade de... na década de 70, com a inauguração da ponte Rio-Niterói, a região sofre uma grande explosão do turismo, e isso fez com que as salinas começassem a dar lugar, as áreas de salina começassem a dar lugar para os empreendimentos imobiliários. Importante dizer que as salinas ocorrem ao longo da margem das lagoas. Aqui é uma imagem de 59, a gente vê que isso aqui é Cabo Frio, gente. Olha, o canal de Itajuru, aqui é o Forte São Mateus, né, a região do Forte São Mateus, e aqui onde é a praia do Forte hoje, só tinha duna. E aqui, ó, todos esses quadradinhos que a gente vê são as salinas, que hoje ficam espremidas entre a urbanização, tá? As poucas, essa aqui é a Salsicha, aquela Perinas lá de 1824, de Dom Pedro I. Né? Então, a gente vê aqui a ocupação e a salina ajudando a proteger as margens da lagoa. Vejam só. A extração ela é feita, vocês observem que eu não coloquei a palavra mineração, né? Porque desde a década de 40, a responsável pela extração, o acompanhamento da extração de sal, não é o antigo DNPM, hoje é a ANM. Era o Instituto Nacional do Sal, criado em 40, que depois passou a se chamar, em 57, de Instituto Brasileiro do Sal, que tinha, entre outras funções, fazer
os registros das salinas, que depois foi substituído pela Comissão Executiva do Sal, que também tinha esse objetivo, que foi extinto, e hoje o sal é um alimento, e a Anvisa cuida da questão da produção, da questão da qualidade, mas também da adição de iodo, né, para a saúde. Bom, então eu quis falar isso tudo aqui para dar uma ideia de que é uma atividade que que teve um auge, que hoje ela vem diminuindo. Mas aonde que a gente quer chegar na questão de potencial geoturístico e do patrimônio geológico? Vou começar com o potencial geoturístico dessas áreas, mostrando um exemplo de Portugal, de Aveiros. Isso daqui é uma lojinha dentro das salinas de Aveiros, onde as pessoas vão tomar banho de sal, comprar, inclusive, as lojinhas têm o formato das pilhas de sal, coisa que a gente aqui pode, também tem essa condição, vocês vão ver as nossas paisagens daqui. Bom, e por que a gente está falando tanto de patrimônio, né, desse lugar? A gente já viu que, do ponto de vista pré-histórico, histórico é valiosíssimo, mas eu quero mostrar mais. Eu quero mostrar, por exemplo, o patrimônio imaterial também, aquele que está presente dentro nas pessoas. Por exemplo, aqui são 3 dos brasões dos municípios de Araruama, que tem o sal, um catavento e uma pilha de sal, o de Cabo Frio, que tem as pilhas de sal, e de São Pedro da Aldeia também, com o catavento e as pilhas de sal, mostrando que o sal está presente diretamente na história desses municípios que vocês veem aqui, que não são municípios tão recentes. São Pedro da Aldeia, 1617, Cabo Frio, 1503, né? E depois 1615, e aqui Araruama. Bom, 1503 foi quando o Américo Vespucci chamou de Cabo Frio. E aqui do lado uma quadrinha popular também, que mostra esse interesse pelo sal na região. Da água nasce, na água cresce, se botar na água desaparece. Bem bacana. E aí o patrimônio todo associado a isso, por exemplo, a estrada de ferro, Maricá, Cabo Frio, que escoava a produção desde Niterói até Cabo Frio, e aqui embaixo a gente vê um vagão da estrada, né, de ferro, recebendo as barcaças de sal numa foto histórica na Lagoa de Araruama. E hoje o que a gente vê? A gente vê as antigas estações de trem, essa da esquerda é de São Pedro da Aldeia, que é a sede do IFAM, lá no município, e do lado direito aqui a gente vê a Ponte dos Leites em Araruama, local onde próximo ali Charles Darwin descansou quando passou pela região. Também existe toda uma arquitetura própria das salinas. Tem esse trabalho que eu acho muito bacana, Paisagem Vernacular, Aldeamentos Salineiros, que mostra o quanto as salinas e as casas dos salineiros, as igrejas dessas aldeias de salinas, elas entendiam a paisagem e ocupavam lugares estratégicos e protegidos para as casas e toda a forma de construção. E ainda existem muitos desses prédios lá na região. Mostrando que, de fato, há uma possibilidade de fazer um turismo associado a isso. Bom, eu falei disso tudo, falei do sal, mas não falei da Lagoa Vermelha e do Sistema Lagunar de Araruama. Eu vou passar pelo Sistema Lagunar rapidamente, que é esse maior que eu comentei, que é o maior sistema em regime hipersalino em regime permanente do mundo, e que tem uma grande laguna, né, com uma série de pequenas lagunas aqui na Restinga da Maçambaba, que é o nome que é dado para essa região, entre a Lagoa de Araruama e o mar. Então, a gente tem aqui várias lagoas, como Pitanguinha, Pernambuca, o Brejo do Espinho, Pau Fincado e a Lagoa Vermelha, que a gente vai tratar aqui por ser aquela que tem a salina mais próxima em atividade. Então, essa região ela é parcialmente protegida pelo Parque Estadual da Costa do Sol, que é um parque muito interessante, porque ele não é um parque contínuo, ele tem vários núcleos, e aqui a gente vê esses núcleos nessa parte do que a gente chamou aqui da Restinga da Maçambaba. A gente não, que é chamada Restinga da Maçambaba, né? Na Restinga, a gente tem uma fauna e flora muito espetacular, é um hotspot de biodiversidade, de vegetação, e
de aves que fazem migração, então observação de aves é muito feita nessa região. Eu não vou entrar nesse detalhe, mas eu queria dizer que, da ponto da biodiversidade, a região também é muito rica. A geodiversidade, aqui a gente tem um mapa geológico, que mostra aí os depósitos quaternários e, na parte mais interior as rochas paleoproterozoicas e as cambrianas do domínio tectônico Cabo Frio. E aqui, embora seja uma figura da Lagoa de Maricá, ela serve para a nossa também. A gente tem exatamente isso aqui na região, o embasamento, a Lagoa de Araruama, substitui aqui Maricá por Araruama, uma barreira pleistocênica, as pequenas lagunas, e aqui dentro dela a gente tem a Lagoa Vermelha, uma barreira holocênica e o mar. E aqui um mapa que mostra isso, que mostra o quê? Que a gente tem duna, tem essas lagunas hipersalinas, dentro delas os microbialitos, aí os estromatólitos e as esteiras microbianas, e as salinas num clima semiárido, num lugar muito próximo de outros. Por exemplo, no Rio de Janeiro chove 1.500 milímetros, em média, e nessa região 850 milímetros por ano. Vou passar isso aqui também rapidamente, mas só para vocês verem a quantidade de sais presentes na água. Essa daqui é da Lagoa Pitanguinha, que não é a mais salina é a vermelha, né? Mas também na Pitanguinha tem estromatólitos, trombólitos, oncóides. A quantidade de espécies de cianobactérias dentro desses estromatólitos e nas esteiras microbianas é bastante grande. Também na Pernambuca, a mesma coisa, e aqui no Brejo do Espinho, que é um lugar que a gente também tem um painel dos caminhos geológicos lá, né? A tal da geobiodiversidade. Aqui, quando ele estava totalmente seco, né? E aqui uma lama dolomítica, que é um caso dessa região em que há precipitação de dolomita, que é uma discussão muito grande do ponto de vista científico, porque a dolomita tem uma discussão sobre se ela é um mineral diagenético, né? Ou se ele pode ser precipitado nesse ambiente. E aí a gente tem a dolomita, as esteiras microbianas. E, por fim, chegamos na geobiodiversidade da Lagoa Vermelha, né? Uma área de 2,5 km², profundidade entre 20 centímetros e 1,70 m, ou seja, é rasa, os 2 cordões, como eu falei, e é considerada a mais hipersalina de todas as lagunas. E uma coisa que é muito interessante dessas lagunas é que elas não têm ligação de rio. Como é que a água vai parar aí? A Lagoa Vermelha, principalmente, ela tem uma característica muito especial. Todas aquelas pequenas lagunas ali, é que quando as grandes ressacas no inverno, quando entra o vento de sudoeste e as frentes frias, a água do mar passa pela barreira da Restinga, barreira do cordão litorâneo, e ele brota por dentro da laguna. O pessoal, os salineiros, chamam de minação. Então, a água que abastece as lagoas, as lagunas hipersalinas, ela vem como água do mar e depois, pelo ambiente, pelo vento e pela evaporação, ela vai ficando mais salgada. Aqui não vou tratar com detalhe, mas tem que mostrar. Isso aqui são alguns dos trabalhos que mostram o quão minucioso é o estudo, mostrando que tem um valor científico muito alto. São muitos trabalhos, inclusive de instituições do exterior, né? E mostram aí a presença dos minerais de calcita com magnésio, de dolomita, e também de quartzo, pirita e ilita, nos sedimentos, e calcita, aragonita e dolomita dentro dos estromatólitos. Aqui é um desses exemplos que mostra uma análise de um estromatólito, né? Que são essas bioconstruções formadas por ação de micro-organismos que são ambientes semelhantes àqueles das primeiras formas de vida, que fazem fotossíntese, né? E que, então, esses organismos fazem fotossíntese, e os estromatólitos são essas bioconstruções. E aí a presença de aragonita, dolomita, calcita magnesiana e quartzo nos estromatólitos da Lagoa Vermelha. A datação carbono 14 desses organismos mostra que eles cresceram, que eles cresceram, o exemplar analisado cresceu entre 990 e 1440 anos antes do presente. Uma taxa de crescimento muito pequenininha, menos de 1 milímetro por ano, ou seja,
muito delicada esse crescimento, dependendo desse ambiente hipersalino. E que era visível a importância das mudanças climáticas nos períodos mais secos e mais úmidos, mostrando que durante os períodos mais secos havia um maior crescimento desses organismos para a produção dos estromatólitos. Então, como é a região? Esteiras microbianas. Olha aí. As esteiras microbianas. Aqui, ó, não sei se vocês notam que o tom avermelhado são micro-organismos que têm essa cor, e por isso é chamada de Lagoa Vermelha, né? A gente tem aqui as esteiras microbianas em formato de geleia, uma geleia dura, né? E do lado de cá, a lama já com depósitos de carbonato de dolomítico aí dentro. Aqui também, um estromatólito, as esteiras microbianas. Aqui é uma amostra muito interessante, que já tem o carbonato aqui nessa porção mais inferior e a esteira microbiana crescendo por cima, que é, na verdade, conforme ela vai crescendo, é como um coral, né? Vai ficando embaixo essas crostas de carbonato. Aí um tipo nessa placa, e aqui os domais. Está aí meu amigo Renato Ramos aí na foto, num trabalho de campo que fizemos. Aí os estromatólitos ao longo dentro da lagoa, aqui também, e o patrimônio geomineiro, que eu quero mostrar aqui para vocês agora, na forma do uso, né, de como que é usada a lagoa e o quanto a salina ela faz parte da proteção do corpo lagunar, onde esses organismos se desenvolvem. Então, aqui é uma daqueles cataventos que eu mostrei na figura lá no desenho do arquiteto Ivo Barreto, nosso parceiro no projeto. O sal grosso, né, cristalizado, e que também a flor do sal, que é retirada na região, tá? A divulgação científica, a gente trabalha, esse painel agora está em reforma por um outro parceiro da região, que é o Shopping Salinas, de Praia Seca, que está refazendo o painel, porque ele não estava em boas condições. A gente fez um geodia, que é um evento de caminhada guiada na região, mostrando a lagoa, os estromatólitos, e aí quem está falando é um observador de pássaros que estava dando orientações sobre a migração de aves nesse ambiente das lagunas e das salinas. É impressionante. Patrimônio material, os tapetes de sal em Corpus Christi. Todas as cidades da região fazem esses tapetes. E também os saberes e fazeres, né? Porque, como eu falei, a gente já teve quase 60 salinas e hoje tem 6. Um patrimônio que a gente precisa resgatar e precisa preservar, né? Como produzir o sal, como é a cristalização. Né? E, nas minhas considerações finais, eu quero falar aqui, primeiro, mostrar o Hipólito, o estromatólito, que é o nosso superfera, né? Os nossos mascotes do Geoparque, e falar dos valores, então, tentando costurar isso tudo que eu mostrei para vocês. É importante esses lugares para pensar no ciclo do carbono, nos processos atmosféricos, inclusive a fotossíntese e a produção de carbonatos na região. Conta a história da evolução da vida da Terra, ou seja, nos ajuda a entender como eram esses lugares. Padrão para explicar o processo, o caso da dolomita, que eu falei rapidamente aqui. Ele é um análogo dos reservatórios do pré-sal. Rochas carbonáticas, micro-organismos. Entender o estromatólito também como icnofóssil, por ser uma bioconstrução. Tem um valor de raridade. É um dos 2 locais de ocorrência de estromatólitos holocênicos no Brasil. E ambos estão no território do Geoparque Costa das Lagunas, né, do nosso projeto. Tem um significado histórico, pelo uso do sal pelos indígenas, o aproveitamento desde o século XVII, industrial a partir do século XIX. Tem uma paisagem cultural associada.
é inspiração para as poesias e para a criação dos tapetes de sal. É um local altamente visitado para excursões de campo e pesquisa, além do uso para geoturismo e ecoturismo, inclusive observação de aves. Tem várias empresas locais que se utilizam das salinas e da lagoa para mostrar, inclusive dos estromatólogos também, que essas empresas já fazem esse guiamento na região. E aí, eu quero mostrar essa imagem e depois, é um pequeno vídeo, eu vou passar ele rapidinho, não vou passar ele todo, mas é para dar uma ideia de como que é. Olha, aqui está a salina, a lagoa, está aí a salina, tá? Aqui, ó, a ocupação chegando perto da lagoa, mas a salina, ela impede, tá vendo? Pelo lado de cá. Opa, desculpa. E aqui eu queria parar aqui um minutinho para vocês verem que coisa bonita, as esteiras microbianas dentro da lagoa. Olha que coisa mais bonita que é essa imagem da área com as esteiras. Deixa eu chegar mais perto. E aí, vou seguindo aqui rapidamente e mostrar a salina aqui ao lado dessa área, com seus cataventos, e essa imagem super bonita dos cataventos, com os trabalhadores das salinas ali atrás, com seus rodos puxando o sal. E aí, voltando aqui à figura, eu queria só concluir da seguinte maneira: nós estamos aqui, ó, com a Lagoa Vermelha bem no centro da nossa imagem. A ocupação urbana em volta dela, a salina ainda fazendo a proteção dessa área, e as ameaças que nós temos na região, elas são ligadas mais ao avanço da urbanização. E porque poucas áreas que ficaram dentro do Parque Estadual da Costa do Sol são essas que vocês estão vendo aí. E a lagoa, então, tem esse triângulo aqui de ocupação, e a lagoa fica aqui no meio. E a outra questão que a gente considera uma ameaça é a questão das mudanças climáticas, que uma área tão litorânea, com esse importante patrimônio, havendo sobreelevação do nível do mar, esses sítios eles serão certamente muito alterados. Então, gente, era um pouco isso que eu queria falar sobre um patrimônio de grande valor científico, cultural, e que ele faz parte, então, de uma área que tem uma ocupação que vem desde a época dos sambaqueiros, né, passando pelos indígenas, e depois da chegada dos portugueses vem sendo contado e vem sendo ocupado. E com isso, uma área de tanto valor, ela tem uma certa harmonia, ela tem uma harmonia com as salinas, mas ela não tem uma harmonia com a ocupação, por conta da necessidade de manter essa hipersalinidade aí dessas águas. Bom, era isso que eu queria falar.